Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 8. Hoje é o nosso segundo passo na escola do discípulo, a nossa segunda aula. Na quarta-feira passada nós vimos na aula inaugural o que é um discípulo de Jesus, baseado no texto de Mateus capítulo 4. Nós vimos que discípulo de Jesus é todo aquele que foi chamado por Ele, que resolveram seguir o seu caminho e que são transformados durante a caminhada. Hoje nós vamos ver o novo nascimento e o início da caminhada. Se um discípulo de Jesus é alguém que ouviu o chamado, seguiu o caminho e é transformado enquanto caminha, hoje nós vamos ver nessa segunda aula o novo nascimento e o início da caminhada. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, fale conosco por meio da Tua Palavra. Estamos aqui com corações receptivos e disponíveis para sermos ensinados pela Tua vontade. Ministra ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender. Dai-nos pelo Teu Espírito Santo a capacidade de entendermos a Tua vontade para nós. Que possamos sair daqui nessa noite melhores do que nós entramos, melhores discípulos do que nós entramos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3 do Evangelho de João. E gostaria de dizer também que se você quiser fazer alguma pergunta durante a nossa aula, você pode levantar a mão. Tem um microfone de cada lado aqui, vou pedir a ajuda da Marilda novamente. Ela leva o microfone até você e você faz a pergunta com o microfone, ok? Deu dúvida, levanta a mão, aguarda a sua vez e faça a sua pergunta. Bom, nessa segunda aula, nós vamos caminhar pelo texto de João capítulo 3, versos 1 a 8, e vamos perceber na conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos alguns princípios que vai nortear para nós a característica que Jesus mesmo vai elencar acerca do início da caminhada do discipulado. Se na quarta-feira passada nós vimos o que significa ser um discípulo, o que é um discípulo de Jesus, aquele que é chamado, aquele que atende ao chamado, aquele que é transformado durante o chamado, hoje nós vamos entender
como que começa esse chamado, como que se dá esse chamado, ou como que inicia esse processo da caminhada que nós chamamos de discipulado. Você pode olhar aí no versículo 1, João começa narrando para nós esse encontro entre Jesus e esse homem, dizendo da seguinte maneira: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Por que antes de ouvirmos sobre o discipulado, antes de ouvirmos sobre o novo nascimento, é importante nós sabermos essas informações que João nos deu aqui? Um homem chamado Nicodemos, que era fariseu, que era uma autoridade entre os judeus. Isso é muito importante e nós precisamos saber dessas informações. Quando João vai dizer para nós que ele é uma autoridade entre os judeus, quando João vai dar o nome dessa autoridade que está se encontrando com Jesus, ele quer revelar para nós algo muito importante. Ele está nos mostrando, em primeiro lugar, de que esse homem que saiu para se encontrar com Jesus, ele tem nome. Muitos outros encontros que Jesus teve no decorrer da Bíblia, não foi revelado o nome daquele a qual se encontrou com Cristo, mas nesse caso aqui, João revela para nós. Esse homem se chama Nicodemos, ele é um fariseu, é um religioso, é um zeloso pela lei e pela religião daquele tempo. Ele é uma autoridade entre o povo, ele é uma pessoa importante. As pessoas conhecem Nicodemos, é por isso que João dá nome aos bois aqui. As pessoas sabem quem é Nicodemos, é uma figura pública, ele é socialmente conhecido, ele é um homem importante naquela sociedade, por isso que é muito importante dizer quem é esse que foi se encontrar com Jesus em determinada hora da noite. Nicodemos é um homem cheio de prestígio, Nicodemos é um homem que tem lugar na sociedade. Nicodemos não chega a Jesus como um anônimo qualquer. Nicodemos chega a Jesus com a sua identidade revelada, com a sua autoridade sendo exposta, dando carteirada. Ele é fariseu, ele é religioso, ele é uma autoridade. Nicodemos tem boa reputação, Nicodemos tem boa moral, Nicodemos tem fama diante da sociedade, e é dessa maneira que Nicodemos vai se apresentar diante de Jesus. E aqui, esse primeiro ponto, essas primeiras informações que João dá para nós acerca desse homem que vai se encontrar com Jesus, ela é muito importante porque João está dizendo para nós que aquele que está chegando diante de Nicodemos, diante de Jesus, Nicodemos, não é um homem qualquer. Ele sustenta muito bem uma reputação diante da vida pública, ele é conhecido diante das pessoas que poderiam ver o seu encontro, por isso ele escolhe o horário para se encontrar com Jesus à noite. Nicodemos ocupa os lugares mais altos da religião, Nicodemos possui as suas credenciais de autoridade muito bem representada, mas é muito possível que uma pessoa que ocupe os mais altos lugares da religião, que seja mais bem reconhecida nos patamares da sociedade, ainda assim não consiga descansar em Deus a ponto de procurar em um encontro algo que ainda lhe falta. É muito possível. Nicodemos, ele é uma pessoa importante e se apresenta a Jesus como alguém importante, mas parece que lhe falta alguma coisa a ponto dele sair na penumbra da noite, meio que disfarçado. Ele não quer encontrar num horário que as pessoas podem ver ele, como que se estivesse devendo alguma coisa, como que se estivesse faltando alguma coisa, e é por isso que ele vai escolher encontrar com Jesus à noite. Ele não vai encontrar com Jesus no clarear do dia, ele não vai encontrar com Jesus numa oportunidade que as pessoas podem ver ele ao lado do mestre. Ele vai encontrar com Jesus num horário aqui que historicamente parece ser tarde. Só que a narrativa aqui, ela quer nos dar uma informação um pouco mais do que o relógio, um pouco mais do que o momento em que os ponteiros marcavam naquele lugar. Quando João diz que Nicodemos veio a Jesus à noite, essa noite
nunca representa somente a ausência da luz solar. Essa noite aqui também representa uma atmosfera espiritual para nós. A noite é símbolo de obscurecimento, a noite é símbolo de hesitação, a noite é símbolo de busca incompleta. Parece que Nicodemos está buscando na calada, na penumbra ali, nas sombras e nas escondidas, algo que lhe está faltando. E às vezes essa é a condição de muitos de nós, quando nós tentamos nos encontrar com Jesus. Na verdade, o nosso encontro com Jesus, na maioria das vezes, se dá nessas condições meio que maquiada, meio que não queremos que as pessoas vejam o que vai acontecer, porque nós sabemos, quando nós tivermos o encontro com Ele, o que realmente vai acontecer. E não estou dizendo que esse aqui é o seu primeiro encontro, não. Estou dizendo aqui o encontro de um homem que é religioso, um homem que conhece a lei, um homem que pratica as escrituras, mas que ainda precisa de alguma coisa a mais. Esse homem pode ser eu, esse homem pode ser você. Nicodemos é aquele que frequenta as sinagogas todos os sábados. Nicodemos não só frequenta as sinagogas, Nicodemos ensina nas sinagogas. Nicodemos é alguém de autoridade, né? Se tivesse aquelas cadeiras lá em cima no púlpito da sinagoga, certamente Nicodemos estaria sentado lá em cima, usando paletó, gravata, alguém de boa reputação no meio da multidão. Mas ainda assim, no lugar mais alto da religião, nos patamares mais altos da sociedade, com a autoridade que lhe compete porque ele foi conquistada, Nicodemos busca Jesus nas escondidas, porque sabe que ainda lhe falta alguma coisa. Primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui nesse texto, versículos 1 e 2, é exatamente essa ideia: um homem importante, mas que ainda está na noite, ainda está no escuro, não consegue assumir o encontro com Jesus às claras, não consegue dar as mãos com Jesus e andar em praça pública, não consegue assumir publicamente a fé, de bater no peito e dizer que é crente, porque sabe que ao fazer isso, lhe custará alguns benefícios. Nicodemos sabe que se for visto com Jesus, as horas do dia, a sua reputação, que é tão ilibada, que ele demorou tanto para construir, que ele preza tanto por ela, pode ser depreciada. Nicodemos não quer pagar o preço de ser associado a Jesus no meio da sua sociedade, que poderia lhe custar ali, naquele tempo, algo muito caro. No versículo 2, nós vemos que Nicodemos chega até Jesus, nesse horário já meio às escuras, e ele diz assim: ó, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se de Deus não tiver autoridade. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Olha que interessante. Nicodemos é alguém bem informado. Ele diz: sabemos que aquilo que o Senhor faz só pode vir da parte de Deus. Ele conhece os sinais que Jesus faz, ele conhece a fonte da qual Jesus tira a autoridade para fazer sinais. Ele sabe que aquilo que Jesus está fazendo não é algo comum no meio da sociedade a qual ele vive, da religião a qual ele está inserida. E aquele que está agora fazendo sinais, faz sinais provendo de uma autoridade superior a qual ele conhece. Nicodemos, ele chega até Jesus com um certo tipo de conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu sei que quem faz isso que você faz, só faz porque vem de Deus. Ele sabe que quem faz porque faz vindo de Deus. Ele conhece o Deus que faz as pessoas fazerem o que estão fazendo. Ele sabe o Deus que dá autoridade para Jesus fazer o que ele está fazendo. E quantos de nós às vezes não nos aproximamos de Jesus assim? Nós nos aproximamos de Jesus com algum tipo de conhecimento de Deus. Mas o interessante é que nem sempre o nosso conhecimento de Deus ou sobre Deus nos introduz à vida com Deus. Nós podemos estar diante de Jesus e ainda assim saber acerca do Deus de Jesus, mas não sabemos nada sobre Jesus.
porque nós somos cercados da informação sobre Deus que a religião nos passou e não temos nada da informação sobre Deus que Ele mesmo nos passou através das experiências. Você pode frequentar esse lugar de domingo a domingo, de quarta a quarta, de dia após dia e saber todos os dogmas a qual nós aqui acreditamos. Deus é um que subsiste em três. Jesus é um que tem duas naturezas. O homem nasceu no pecado e precisa Você pode saber todos os dogmas e doutrinas da nossa fé, ainda assim precisa do seu próprio conhecimento de Deus. Porque o conhecimento que nos foi passado acerca de Deus não é suficiente para nos introduzir na vida com Deus. Nós podemos saber muito sobre Deus e ainda assim não termos nos relacionado nada com Deus. Nicodemos é assim. Nicodemos não é um blasfemo, Nicodemos não é um pagão, Nicodemos não é um pecador, Nicodemos não é alguém que as pessoas veem na rua e caçoam dele como alguém sem futuro. Pelo contrário, Nicodemos é um homem de reputação ilibada, de moral elevada. Nicodemos é alguém a qual a sua autoridade lhe dá esses créditos. Nicodemos preza pela sua moral e pela sua reputação. Nicodemos é um homem de nome. Por isso que João categoriza que foi um homem chamado Nicodemos. Vocês sabem quem ele é. Vocês conhecem quando Nicodemos passa no meio de vocês. Nicodemos é diferente no meio dos iguais, mas ainda assim tem um obstáculo na sua vida que o impede de entrar, de ver o reino de Deus. Como que pode? Crescer em nosso meio, saber o que nós sabemos, conhecer o que nós conhecemos e ainda assim está longe do reino. Pregar para vocês, liderar vocês, ser chamado por vocês de uma autoridade, de pastor, de apóstolo, de bispo, de qualquer coisa que vocês queiram chamar, e ainda assim ter todo o conhecimento sobre Deus e não se relacionar com o próprio Deus a qual ele diz conhecer. Nicodemos é um homem importante, mas é um homem que ainda vive na noite. Nós podemos ser pessoas de moral elevada, mas ainda estarmos vivendo na noite. Nós podemos ter boa reputação diante da sociedade, não precisamos ser o principal pecador da cidade, não precisamos estar em bares e boates por aí, para as pessoas terem pena de nós. Podemos ser alguém que caminha dia após dia para a igreja, e ainda assim não vermos nem entrarmos no reino de Deus. Nicodemos é esse cenário, Nicodemos é esse personagem. Nicodemos pode ser eu e você. No versículos 3 ao versículo 4, versículos 3 e 4, nós vamos ver agora uma palavra que desmonta o velho homem. Se Nicodemos é um homem importante e chega para Jesus com perguntas, Jesus também tem perguntas para Nicodemos. E essas perguntas, essas palavras que Jesus tem para Nicodemos, desmonta toda a sabedoria de Nicodemos, que era um homem considerado sábio por aqueles que o seguiam. Olha o que diz o versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos chega a Jesus cheio de pompa. Ele é fariseu, ele é autoridade. E ele chega assim como quem sabe chegar na conversa. Ele não chega perguntando as credenciais de Jesus, ele chega com um elogio, ele chega quebrando as defesas, ele chega desarmando o mestre que está diante dele. Ele vai dizer assim: olha, sei que aquilo que tu ensinas é da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu está fazendo se Deus... Eu sei que você é homem de Deus, sei que você é crente, sei que você é mestre, eu te reconheço como igual, eu tenho autoridade, eu sou fariseu, mas eu te chamo de mestre porque sei que você também é um igual como a mim. E aí, Nicodemos chega cheio de cuidados nessa conversa com Jesus, e Jesus lhe responde da seguinte maneira: vou te dizer uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. A resposta de Jesus aqui, à primeira vista, parece ser uma resposta meio ignorante. Como assim? O cara chega falando que você é mestre, o cara chega falando que você é profeta, que você tem autoridade da parte de Deus, e você diz que o cara nem consegue ver o reino de Deus?
Ele chegou chamando Jesus de mestre, considerando Jesus como um igual a ele, levando Jesus à autoridade como ele. Ele chegou enchendo a bola de Jesus. Jesus vai lá e pega um alfinete e estoura o balão de Nicodemos. Você não consegue nem ver o reino de Deus, rapaz. Muito interessante disso tudo aqui é que Jesus ele não é ríspido, ele não é esse cara ignorante. Na verdade, Jesus está desconstruindo uma lógica aqui que às vezes eu e você também pode chegar diante dele como Nicodemos chegou. Nicodemos, quando chega diante de Jesus, ele não pergunta sobre o reino de Deus. Como assim? Jesus está falando que ele não pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Não foi isso que eu perguntei. Eu falei, o que Nicodemos perguntou mestre, é claro que você vem da parte de Deus, porque os sinais que você faz, só Deus, só alguém que tem Deus pode fazer. Mas olha que interessante. Nicodemos vai até Jesus querendo saber dos sinais que ele está fazendo. Nicodemos vai até Jesus querendo saber com que autoridade Jesus faz o que faz. Nicodemos está querendo saber de onde vem a fonte, de onde vem a origem do poder para Jesus fazer o que ele está fazendo. Na verdade, Nicodemos veio falar com Jesus sobre Jesus, e Jesus resolveu falar com Nicodemos sobre Nicodemos. Nicodemos veio falar com Jesus acerca com que autoridade você faz isso, com que autoridade você faz esses sinais. Nicodemos foi até Jesus por causa dos sinais. Jesus foi até Nicodemos por causa do reino de Deus. Nicodemos está interessado em saber de onde vem esse poder para realizar os sinais. Jesus está querendo mostrar para Nicodemos que quando não estiver sinais, mais importante é o reino de Deus. Com que autoridade tu faz esses sinais? Nicodemos, sinal vem, sinal vai, sinal tem, sinal não tem. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas o mais importante é o reino de Deus. Você quer ver sinais, eu quero te mostrar o reino de Deus. Mas você não nasceu de novo ainda. Aqui a conversa ganha calor, sabe? Aqui a conversa ganha temperatura. Jesus introduz uma palavra-chave aqui na conversa. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. A tradução do original aqui literalmente significa nascer do alto. Jesus está deslocando a conversa. Nicodemos está querendo saber como que Jesus faz sinais. Jesus está querendo mostrar para Nicodemos de onde vem a origem dos sinais. Nicodemos parece querer saber o conhecimento religioso de Jesus. Com que autoridade você fala isso? Jesus quer mostrar para Nicodemos que ele não entendeu nada do que ele está fazendo ainda. E aí Jesus vai pegar pesado com Nicodemos, que ele vai dizer assim: olha, você não pode nem ver o reino de Deus, você não nasceu de novo. A palavra ver aqui, Jesus vai usar duas expressões a respeito do reino de Deus. Primeiro ele diz, você não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz, você não pode entrar no reino de Deus. Essa primeira expressão aqui do versículo 3, você não pode nem ver o reino de Deus, não é entrar ainda. É não conseguir perceber. Você não consegue enxergar, você não percebe, você não está só do lado de fora, você nem se dá conta de que está do lado de fora. É exatamente isso. Porque uma coisa é você estar do lado de fora da igreja e perceber que ela está fechada. E aí você vai assim, não, eu estou do lado de fora esperando a igreja abrir. Uma coisa é você estar do lado de fora e nem ver que tem igreja aqui. Você passa para lá e passa para cá, nem sequer preocupa em entrar. É isso que Jesus está dizendo, você não pode ver. Na condição que você está de homem natural, por mais religioso que você seja, por mais conhecimento sobre Deus que você tenha, por mais alto lugar que você ocupe no meio dos seus, por mais boa reputação que você tenha, você, nessa atual condição de homem natural, nem ver você consegue ver o reino de Deus. E aqui fica um adendo para nós. É possível nós estarmos passando na frente, é possível nós estarmos na porta, é possível nós estarmos entrando e saindo e não perceber do reino a qual nós estamos pleiteando. Porque Nicodemos sabia sobre Deus, Nicodemos sabia sobre a religião, Nicodemos sabia sobre a autoridade, mas ainda não conseguia ver. Ver no sentido de perceber, enxergar, notar que ele não fazia parte daquilo a qual ele achava que poderia alcançar.
que isso ensina para nós? Em primeiro lugar, ensina para nós que o problema do homem não é meramente moral. Às vezes nós temos essa impressão, que o evangelho é para aqueles que estão com a vida moralmente equivocada, desregrada. Conheço fulano de tal que tem 7 mulheres aí na praça. Jesus podia salvar esse camarada. Não, conheço fulano de tal que vive de boteco em boteco. Ele amanhece no boteco e só sai quando o boteco fecha. Esse camarada, Jesus podia salvar ele. Mas aí nós olhamos para dentro da nossa casa e vimos lá o nosso marido, a nossa esposa, monogâmico, nunca levantou a voz contra a mulher, nunca agrediu o filho. E você olha para ele, olha que homem bom. A Sara de vez em quando fala assim, olha, fulano era tão bacana, bom para ser crente. Por que bom para ser crente? Todos deveriam ser bom para ser crente. Mas ela diz assim, olha, fulano não fuma, fulano não bebe, só falta ser crente. Como que se o evangelho fosse para aqueles que estão mais moralmente adaptáveis. Aquele que está muito longe, aquele que está muito difícil, esse vai precisar de muito esforço de Jesus. Mas talvez alguns, é só a gente colocar para o lado de dentro, que ele se adapta aqui. Nós achamos na nossa cabeça que o reino de Deus e o novo nascimento é para aqueles que estão quase chegando lá, mas um passo eles alcançam, porque eles estão tão bons. Se olha para a roupa dele, parece crente. Se olha para a fala dele, parece crente. Se olha para as ações dele, parece crente. Só falta Jesus, pastor. Então falta tudo. O evangelho não é só para os mais depravados, só para os que estão em maior situação de calamidade. O evangelho também é para o moral, para o conservador, para aquele que é Deus, pátria e família. O evangelho é para todo mundo. Não, esse aqui, olha, ele é a imagem perfeita de... Só falta ser crente. Então falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Nós não podemos confundir o reino de Deus com reforma moral. Porque aí nós vamos ficar igual umas igrejas por aí. A gente pega a pessoa, e aí o que a gente faz? Dá um banho nela, bota uma roupa de crente, agora você não pode mais cortar cabelo, você não pode mais ter higiene pessoal, você não pode mais passar maquiagem, agora você vai parecer crente. E aí nós mudamos o estereótipo, mudamos a aparência, mudamos a fisionomia e achamos que isso é o suficiente. Nicodemos tinha roupa de crente, gente. Nicodemos tinha linguajar de crente. Nicodemos tinha reputação de crente. Todo mundo achava que Nicodemos era crente. Mas Jesus, ao olhar para Nicodemos, disse: você não consegue nem ver o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, você não precisa se corrigir, você não precisa se melhorar, você não precisa se auto-aperfeiçoar, você precisa nascer de novo. Porque às vezes a gente é assim, né? A gente quer reaproveitar algumas coisas. Ah não, fulano era tão bom, agora vai ser bom aqui também. Não, fulano era tão bom empregado, agora vai ser bom aqui na igreja. Fulano era tão bom patrão, agora vai ser bom aqui na igreja. Como que se a pessoa ela tivesse só sofrido um upgrade. Olha, você já está quase lá, tá? Você é tão bacana que você está quase chegando no céu. Você cuida dos seus filhos direitinho, você cuida do seu marido direitinho, o marido cuida da esposa direitinho, você paga suas contas. Olha, você está quase salvo. Não é pela moral que nós temos, não é pela reputação que nós temos, não é pela aparência que nós temos. Nós precisamos nascer de novo. E quem nasce na igreja também. Você pode muito bem ter crescido aqui, criança, juniores, jovens, casou aqui, vai morrer aqui, seus filhos estão aqui, você precisa nascer de novo. Não, mas você cresceu ouvindo os louvores, sabe? Você não sabe uma música do mundo, mas sabe o cantor cristão de có. Você só ouve pregação na sua casa, você nunca falou um palavrão, nunca deu uma desviada, sabe aquela escorregada que você pisa lá depois volta? Não queria não, Jesus, voltei. Nunca aconteceu nem isso. Você é uma pessoa idônea, você acha que você merece a salvação, você diz com orgulho: eu nunca experimentei o mundo. Tenho uma notícia para dizer: você precisa nascer de novo. Não é só para ateu, não é só para ladrão, não é só para prostituta, é para o religioso também.
Nicodemos precisa nascer de novo, o pastor precisa nascer de novo, os crentes precisam nascer de novo, porque se não nascermos de novo, podemos ter cara de crente, roupa de crente, linguajar de crente, mas ainda não conseguimos nem ver o reino de Deus. Aí Nicodemos se encabula. Os neurônios de Nicodemos não conectam o tico no teco. Ele vai dizer assim: como pode alguém nascer de novo sendo velho? Tem que enfiar lá dentro de novo e sair já sendo grande? Eu não estou entendendo nada. E aí, Jesus começa a trocar a lógica de Nicodemos. Nicodemos se aproxima de Jesus com lógica humana. Jesus quer mostrar para Nicodemos a lógica do reino. Nicodemos, como um homem pode nascer de novo sendo velho? Ele quer explicações lógicas, ele quer algo que a religião possa dar conta de explicar. Ele acha que Deus cabe ali na teologia sistemática, no código de conduta, na declaração de fé doutrinária batista brasileira. Ele acha que Deus cabe dentro da caixinha dele. Aí ele quer saber como que pode nascer de novo. Explica para mim, eu não sou muito burro. Eu sou mestre também, eu consigo aprender se você explicar. Como pode um homem nascer de novo? É sempre assim. A gente quer colocar os milagres, o sobrenatural, a ação que pertence somente a Deus, sempre dentro da nossa lógica. A gente quer uma explicação. E aí, Jesus vai não responder com biologia. Não é retornar ao ventre, Nicodemos. Você não volta lá para de onde você saiu. Não tem como. Você precisa entender que o nascer de novo depende única e exclusivamente do Espírito. Esse nascer do alto não depende de você. Nicodemos quer saber, bom, se eu não vejo o reino de Deus, porque eu não nasci de novo, eu quero saber como eu faço para nascer de novo. Nicodemos não é burro. Nicodemos é inteligente. Ele sabe que Jesus é mestre. Ele sabe que tem Deus na vida de Jesus. Se ele está falando que para entrar no reino, para ver o reino, eu preciso nascer de novo, me explica o caminho. Me passa a senha. Qual que é a fórmula? É só eu jejuar um pouco mais? É eu ir quantas vezes na igreja por semana? É eu orar de madrugada, 3 horas da manhã? Fala para mim qual é a fórmula, o que eu preciso fazer para nascer de novo, o que eu tenho que fazer dos meus esforços para ver esse reino da qual você fala. Ô Nicodemos, eu sei que você entende de disciplina, Nicodemos. Eu sei que você entende de esforço humano, Nicodemos. Eu sei que você entende que através do treinamento, da memorização da Torá, eu sei que através do exercício ali com a palavra de Deus todos os dias, você se torna um homem moral, melhor falando, você se torna um homem mais aperfeiçoado, você se torna um homem mais reto diante dos olhos da sociedade, Nicodemos. Eu sei que através do esforço você pode fazer isso. Mas do reino a qual eu estou falando, ele não pode ser tomado a esforço humano. Ele não pode ser conquistado através da nossa disciplina. Ele não é um prêmio para aqueles que esmurram o seu corpo e no final recebem uma coroa. O reino é de Deus. Nicodemos quer saber qual caminho ele precisa trilhar para entrar nesse reino. Ele acha que através dos seus próprios esforços, ele acha que através da sua ação, ele acha que através da sua disciplina, ele pode ver e entrar para dentro desse reino. Mas o problema é que o reino de Deus não pode ser controlado pelos nossos esforços, nem por aquilo que nós podemos fazer. Sabe o que isso quebra em nós aqui, meus irmãos? Aquela grande ilusão de que nós podemos gerar vida espiritual em alguém. Eu tenho uma mãe em casa que não é crente, mas eu vou fazer um propósito para Jesus salvar ela. Eu vou orar tantas horas da madrugada,
vou fazer jejum tantos dias por semana, vou caminhar de joelho daqui até Ipatinga, se Jesus salvar ela. Ô Nicodemos. Aí você acha assim, não, pastor, se o senhor for lá e conversar com o menino, ele converte, pastor. Não, pastor, vai lá e converse com meu marido, pelo amor de Deus, que vai resolver o problema. Pastor, se o senhor mostrar para ele que se ele for na igreja todo domingo, se ele der os 10% mensalmente direitinho, que se ele frequentar a EBD, os cultos de quarta, ele vai alcançar o céu, pastor. Ô Nicodemos, você sempre achando que através dos seus esforços a vida será soprada no coração de alguém. Você sempre achando que através da sua disciplina, dos seus méritos, do seu autoaperfeiçoamento, alguém vai conseguir ver o reino de Deus. Se primeiro não vier do reino de Deus, você está enganado, Nicodemos. E quantas das vezes nós não pensamos isso sobre nós mesmos? Não, eu preciso agora fazer isso para Deus me devolver aquilo. Não, se eu der 10, eu tenho certeza que no mês que vem Deus me dá 100. Não, mas se eu fizer um propósito aqui, Deus vai ficar obrigado a fazer o que eu quero. Jesus está desmontando as nossas falsas seguranças, porque o reino de Deus não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas depende única e exclusivamente do Espírito que um dia soprou dentro de cada um de nós. E aí, meu irmão, não estou dizendo que você não tem que orar pela salvação da sua família, não estou dizendo que você não tem que lutar pela salvação da sua família, eu estou dizendo que você tem que fazer tudo isso, mas você não é o responsável por isso. Ore, mas ore para que Jesus toque naquele coração. Ore, mas ore para que Jesus invada aquele lugar. Ore, mas ore para que o Espírito, o único responsável de fazer isso, sopre naquela vida, porque somente Ele e mais ninguém é capaz de fazer alguém nascer de novo, nascer do alto. Versículo 5 a versículo 8. Jesus não alivia as exigências. Se em primeiro lugar nós vimos um homem importante que se movia na noite, em segundo lugar nós vimos as palavras de Jesus desmontando a lógica desse homem. Mas agora dos versículos 5 a versículo 8 nós vamos ver que Jesus não deixa aquele homem desamparado. Jesus vai mostrar que o Espírito de Deus faz o que a carne não pode fazer. Olha o que vai dizer para nós o versículo 5. Ninguém pode entrar, agora sim, entrar. Primeiro ninguém podia ver, agora ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Se no versículo 3, ver o reino de Deus era não conseguir perceber, não conseguir se dar conta, não conseguir nem saber que estava do lado de fora, o versículo 5, o verbo entrar, é a ideia de que não consegue participar dele. Você consegue admirar Jesus, mas você não consegue obedecê-lo. Você consegue até perceber que alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Esse povo não é guiado pelas lógicas humanas, porque lá fora tem aqueles que são de reputação maior, mas aqui dentro todos são com a reputação igual. A igreja é o único lugar que equipara todos os níveis sociais sem acepção, ou pelo menos deveria. A igreja é o único lugar onde o patrão talvez fique no estacionamento manobrando o carro. A igreja é o único lugar onde a pessoa mais importante naquela sociedade, na igreja, talvez tenha que ser a que limpe o chão. A igreja é o único lugar que não segue a lógica meritocrática do mundo lá fora. E aí, Nicodemos está querendo conversar com Jesus acerca da meritocracia do mundo. Jesus mostra para Nicodemos que essa meritocracia do mundo não invade, não penetra, não entra para dentro do reino de Deus. Olha o que ele vai dizer. Não basta reconhecer que o reino existe. Você não pode entrar, você pode até ver. Antes você não via, agora você vê. Mas não basta só ver, tem que entrar. Entrar no sentido de quê? De participar, de ser introduzido. Só que tem um problema, só pode ser introduzido se vier do alto.
E aí cai para nós todas as nossas prerrogativas de que se nós orarmos mais um pouquinho, fulano de tal vai ser salvo. Tem que orar mesmo, tá? Mas ore certo. A partir de hoje, ore certo. Jesus, sopra teu espírito no coração de fulano. Jesus, ciclano não vai ser salvo porque eu estou orando. Ciclano não vai ser salvo porque eu estou levando uma cesta básica para ele. Aquela família não vai entrar no reino de Deus porque elas viram o quão piedosos nós somos e agora vão vir para nós. Não, nada disso. Mas Jesus, em nome de Jesus, sopra o Espírito naquela casa. Porque só o Senhor pode fazer o que nós não podemos. Nós podemos levar uma cesta básica, nós podemos fazer uma oração, nós podemos promover um emprego para alguém, a melhor estadia de alguém, a melhor saúde emocional, física de alguém. A gente pode pagar exames para alguém, mas a gente não pode gerar vida espiritual em ninguém. Nós fazemos o que é da carne. A carne só produz carne. Nós enchemos barriga, nós vestimos roupa, nós cobrimos frio, nós climatizamos o calor, nós conseguimos fazer isso aqui, mas gerar vida espiritual? E tem uns que dizem assim, pastor, eu convidei, trouxe para a igreja, tá? Agora é com o senhor. Eu posso orar. Jesus, agora é com o senhor, sopra aí. Mas e se ele não soprar? Como que pode? Duas pessoas idênticas, mesma criação, irmãos, gêmeos, tudo igual. Até o DNA é igual. E aí chega aqui, as duas pessoas ouvem a mesma mensagem, participam do mesmo culto, é a mesma atmosfera. A mensagem em um entra e quebra, a mensagem no outro bate e ele fica nervoso, irado, sai para nunca mais voltar. O que aconteceu? De quem que é a culpa? É do acolhimento que não recebeu direito? É dos irmãos que não pegou água para eles? É as placas que não mostraram onde é o banheiro? É o pastor que gritou demais naquele dia? De quem que é a culpa? Nós não produzimos aquilo que nós não fomos chamados para produzir. Nós podemos tornar o ambiente um lugar melhor, nós podemos fazer o som ser um pouco melhor, nós podemos fazer as músicas das mais melhores, a pregação um pouco mais elaborada, mas a única coisa que pode fazer aquela pessoa nascer de novo é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor que tem esse poder, não é os irmãos do acolhimento que tem esse poder, não é a igreja, o ministério de louvor que tem esse poder. Se não vier do alto... E aí Jesus, ele aperta ainda, ele aperta. Ele vai dizer assim, tem que nascer da água e do Espírito. Duas palavrinhas aqui, água e Espírito. Aponta para purificação e para renovação. A água purifica, o Espírito vivifica. A água limpa, o Espírito renova, transforma, faz nascer de novo. E aí Jesus está dizendo que esse ver e esse entrar não depende do que a carne pode fazer, mas depende única e exclusivamente do Espírito que faz. O que nasce da carne é carne, ele vai dizer no versículo 6. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele está colocando antíteses aqui. Carne só produz carne. Espírito só pode ser produzido por Espírito. Experiência, nós conseguimos produzir. Arrepios, nós conseguimos produzir. Lágrimas, nós conseguimos produzir. Mas novo nascimento? Decisões emotivas. Vou mandar o Marcos tocar um fundo musical bem melancólico. Vou fazer aquela voz que só aqueles pregadores da internet fazem. Aquela voz macia, mansa, doce, aí você faz. Jesus está aqui, você é o xodózinho dele, e ele não pode sair daqui nessa noite se você não vier para ele. E aí você é emocionado, não, eu quero Jesus sim. E aí nós fazemos aquela oração mais hipócrita. Escreve o nome dele no livro da vida. Foi tudo produzido. A luz baixa ajudou, a parede preta ajudou, a fumaça ajudou, o tom de voz do pregador, o fundo musical. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, vem aquele monte. Volta um ano depois lá e pergunta, onde estão aqueles 100? Em qual igreja está? Nós podemos produzir lágrimas, nós podemos produzir arrepios, nós podemos produzir experiência, mas o novo nascimento só o Espírito é capaz de produzir. O que nasce da carne é carne.
E talvez isso aqui seja uma das humilhações mais necessárias para nós, discípulos. O que Jesus está querendo dizer? Olha, carne só produz carne. Ou seja, vocês só conseguem produzir coisas de carne. A carne aqui é a natureza, tá? Não é a picanha, não é a fraldinha, não. A carne é a natureza, a condição natural humana, a sua incapacidade espiritual de perceber as coisas. O homem natural está incapaz de ver o reino de Deus. A carne é assim. Aí Jesus está afundando a moral, a reputação que estava lá em cima de Nicodemos. O que ele está dizendo? Olha, a única coisa que você é capaz de produzir é carne, Nicodemos. Carne produz carne. E as obras da carne é só aquilo que os homens podem fazer. Você pode se tornar um homem mais polido, você pode se tornar um homem mais aceitável, você pode se tornar um homem socialmente admirável. As pessoas podem invejar o seu sucesso. As pessoas podem ter vontade de ser você, de ter a sua empresa, o seu empreendimento. As pessoas podem almejar construir a carreira que você construiu. E isso que você fez com seus próprios méritos, show de bola. Mas é só isso que você pode fazer. A sua fortuna no banco não pode te comprar o reino. O império que você tem não pode ser trocado por uma vaga no reino. Tudo aquilo que você fez na sua vida de bom para as pessoas, de caridade, de boas obras, que foram louváveis diante da sociedade, não te garantem o reino. O que a carne produz é carne. E isso deveria nos humilhar a tal ponto de nós nunca pensarmos em nos gloriar naquilo que nós fazemos. Eu mereço o reino, pastor. Porque eu nunca fumei, eu nunca bebi, nunca mexi com droga, nunca fui no mundo, só tive uma namorada, casei virgem, tenho meus filhos todos na igreja, agora estou esperando os netos, nasci nessa igreja, cresci nessa igreja, vou morrer nessa igreja. Se não tiver nascido de novo, não conhece o reino de Deus. Porque a única coisa que você fez na sua carne é reproduzir o que a carne pode fazer. Então Jesus joga a reputação, a moral, a altivez de Nicodemos, que era autoridade, lá no fundo do poço. Nicodemos, primeiro lugar, você tem que saber quem você é. Discípulo de Jesus, em primeiro lugar, você precisa saber a sua real condição. Você quer seguir a Jesus? Saiba quem você é. Você quer seguir esse caminho? Saiba de onde você está partindo. Você quer mesmo pegar a cruz e ir atrás dele? Lembre-se de onde ele está te tirando, para depois você nunca se esquecer de onde você saiu. A carne só produz carne. Sua reputação não vale nada no reino de Deus. Sua moral não vale nada no reino de Deus. Sua família ilibada não vale nada no reino de Deus. A carne só produz carne. Mas Jesus não deixa o homem desamparado depois de humilhá-lo, de rebaixá-lo. Olha, a carne só produz carne. Você é pecador, Nicodemos. Toda obra que você faz na carne é trapo de imundícia. Tudo aquilo que você acha que é bom, tudo aquilo que você acha que as pessoas vão te louvar por isso, tudo aquilo que você acha que, não, agora a igreja vai me aplaudir, porque eu fiz a doação lá da lista todinha que o pastor mandou no grupo. Tudo isso é carne, Nicodemos. E aí você vai assim, então o que sobrou para mim então? O que eu estou vindo aqui na quarta-feira apanhar do pastor desse jeito? O que eu estou fazendo aqui se o que eu faço não vale de nada? Jesus conclui: é necessário que vocês nasçam de novo. Necessário. Palavrinha básica, mas que tem um significado de obrigatoriedade. Necessidade absoluta. Não tem como avançar se primeiro não acontecer isso. É necessário que vocês nasçam de novo. Por isso aqui é o início da caminhada. Vocês estão lá no fundo do poço, vocês são pecadores miseráveis, vocês mereciam o inferno pelas obras que vocês praticam. E para reverter isso, só nascendo de novo. Sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. E aí,
eu gosto de frisar isso aqui, porque quando Jesus diz é necessário você nascer de novo, Ele não está dizendo para a prostituta. Ele não está dizendo lá para a mulher de 5 maridos, e o sexto nem era dela. Não. Ele não está dizendo para o leproso que ficava excluído da sociedade, que não podia. Não, ele está dizendo para o líder religioso daquele tempo. Você é o quê? Rabino? Você é pastor? Você é padre, Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Você é ministro de louvor? Você é batista, 50 anos de carteirinha? Você é o quê, Nicodemos? Não interessa, tem que nascer de novo. É para o ateu, é para o crente, é para o beberrão do boteco, é para o homem que é exemplo familiar para todos na sociedade. Independe da sua reputação, independe da sua moral, independe do seu conservadorismo, você precisa nascer de novo. Não é pelo que você faz de bom, não é pelas roupas de crente que você veste, não é pelo linguajar robuscado que você tem, não é pela disciplina corporal que você aplica, você precisa nascer de novo. A mensagem de Jesus não é um autoaperfeiçoamento, a mensagem de Jesus não é que dá para melhorar você, a mensagem de Jesus não é que você precisa só de um upgrade, a mensagem de Jesus é você precisa morrer e nascer de novo. Não há nada de bom em você, não há nada de louvável em você, não há nada que você possa fazer para merecer o dom gratuito que é a salvação de Deus. Você precisa nascer de novo. Deixa essa capa para lá, Nicodemos. Deixa essa toga para lá, deixa essa boa reputação para lá, deixa esse medo de parecer com Jesus às claras para lá. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí Jesus agora vai encerrar no versículo 8, no clímax, a melhor notícia do texto. Porque Jesus massacra, dizendo a carne só produz carne, você só produz trapo de imundícia, suas boas obras não valem de nada para merecer o reino de Deus. Você precisa nascer de novo, você precisa deixar o velho homem para trás, você precisa voltar a engatinhar. Você pode ter 50 anos de idade, 90 anos de idade, 50 anos de crente, se você não nasceu de novo, você tem que nascer agora. E todo mundo que nasce agora não nasce andando, não nasce adulto, não nasce maduro, tem que começar engatinhando. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como assim, Jesus? Eu passei a minha vida toda construindo o que eu tenho, tem que deixar tudo. Como assim, Jesus? Eu me sacrifiquei. Alguns sacrificaram a família em nome do emprego, da empresa, do império. Jesus, você não sabe quanto isso me custou, Jesus. É a vida inteira construindo a minha reputação, é a vida inteira sendo esse homem moral, sendo esse homem presente, sendo esse homem exemplo. Pois é, Nicodemos, agora você vai começar do zero. E pensa numa coisa que nós não gostamos, começar tudo de novo. Não, mas lá fora eu sou professor, lá fora eu sou diretor, aqui dentro eu tenho que sentar no banco para ser aluno? Não, lá fora eu sou assim, dos arquimilionários. Lá fora eu sou a pessoa mais importante da cidade. Lá fora eu sento na cadeira mais alta. Aqui não vai sentar aqui em cima não. Não tem nem cadeira aqui, tirei tudo que tinha. Porque vai sentar igual todo mundo aí embaixo. Porque aqui não tem lugar de privilégio para ninguém. Tem que nascer de novo. Nascer de novo é começar novamente. É começar do zero. É reiniciar a jornada. E quem nasce de novo, meus irmãos, pode ter 70, 80, 90 anos, nasce como um bebê. Nasce para engatinhar, tem que voltar a comer papinha, aqui é claro que a linguagem espiritual, você está entendendo o que eu estou falando, tem que voltar a ser disciplinado, a ser corrigido, a ser instruído. Esse é o processo daquele que nasce até alcançar a maturidade. E nós estamos agora como Nicodemos. Como eu posso nascer de novo? O que eu faço para nascer de novo? Qual que é o caminho para mim alcançar esse reino e nascer de novo? E aqui está a boa notícia, olhem para o versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem,
nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Jesus entra no terreno do mistério. Nicodemos quer saber como faz isso racionalmente. Jesus diz para ele um enigma que não faz quase que não muito sentido. O vento vem, você não sabe de onde ele vem, você vê os efeitos, você não vê ele, mas se ele vir forte demais, ele arranca telhado. Se vir fraco, dá para refrescar o corpo, você sente a brisa, você não está vendo, mas você vê os efeitos. Você vê as árvores tombadas, você vê os telhados arrancados, você vê o estrago que ele faz, mas você não vê ele, você não prende ele, você não programa ele, você não agenda ele. E aí tem gente que quer agendar, né? Vamos lá na igreja hoje, que é a quinta do avivamento. Não, domingo vai ser o domingo do batismo com o Espírito Santo. Se você vir na segunda de manhã, na oração, vai ser a oração do novo nascimento. O vento sopra aonde ele quer. Avivamento não é agendado. Novo nascimento não é agendado. Ação sobrenatural do Espírito Santo não é programado. Ele sopra aonde ele quer. Ele passa, você não vê. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ele simplesmente faz e nós aceitamos. Aqui Jesus entra no campo do mistério. Nós queremos saber como faz para ser crente. Nós queremos saber como faz para ser salvo. Nós queremos saber as técnicas de evangelização para salvar alguém. E Jesus está dizendo assim: o vento sopra onde quer. Não, mas eu queria tanto que o meu filho se convertesse, eu queria tanto que a minha esposa me acompanhasse, eu queria tanto que o meu marido virasse crente. O que eu faço, pastor? O Espírito vem, você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, ele simplesmente sopra, e sopra onde quer. Lembra dos gêmeos, que um ouviu e aceitou e o outro saiu nervoso? Qual que é a resposta para isso, pastor? Jesus está dizendo: o vento vem, sopra onde quer. Não, salvou o da direita, agora tem que salvar o da esquerda. Tem que nada. Deus não tem que nada. Se eu fizer uma campanha, Deus não tem que nada. Ele vem, você não sabe de onde veio. Ele vai e não sabe a hora que ele foi. Ele sopra onde ele bem querer. Esse é o Espírito de Deus. E aqui está a boa notícia para nós. Como assim, pastor, a boa notícia? Porque não depende de nós. Se a carne só produz carne, se tudo que nós fazemos é ruim, se as nossas boas obras estão contaminadas, como então fazer parte desse reino de Deus? É isso aí, Nicodemos. É quando o Espírito sopra, sem você merecer, sem você ter autoridade, sem você achar que porque é crente, porque é batista, porque é líder, porque é da diretoria, você vai merecer o céu. É o Espírito que faz, Nicodemos, não depende de você. Não depende de quantas horas você ora por dia, não depende de quantos jejuns você faz na semana, não depende do quanto você dizima, o tamanho do seu dízimo, não depende do que você faz, Nicodemos. É o Espírito que sopra. E graças a Deus que o Espírito soprou aí, Nicodemos. Graças a Deus que o Espírito soprou aqui, meus irmãos. Graças a Deus que o Espírito tem soprado todos os dias em algum lugar, e nós não sabemos aonde, mas também nem queremos saber, nós não sabemos como, mas também não somos chamados a saber, nós só somos chamados a orar para que Ele sopre, e quando Ele sopra nós vemos, quando Ele sopra nós percebemos, quando Ele sopra alguma coisa acontece, porque nós não podemos ver o vento soprando, mas nós podemos ver os efeitos de quando ele soprou. E ele vem assim, soprando, arrastando e levando. Pastor, se eu não consigo ver, como saber se o Espírito soprou? É simples. Ele sempre leva algumas coisas. Gostava de ir na festa aiada? Hoje eu não gosto mais.
Eu gostava era da cervejada, pastor. Hoje uma Coca Zero já está bastante. Não, eu gostava mesmo era da noitada, pastor. Hoje eu quero ficar mais em casa. Você acha que você amadureceu, você acha que você virou homem, mulher de família, mas você não entende que o Espírito soprou. E quando ele sopra, ele muda as coisas de lugar. Quando ele sopra, ele leva algumas coisas embora. Quando ele sopra, ele transforma aquilo de uma maneira sobrenatural. Você tenta entender como que eu gostava tanto de Zezé de Camargo e Luciano, agora eu só ouço Daniel e Samuel. Você não sabe. Jesus disse que é o vento. E o vento é o Espírito. Nada contra Zezé de Camargo e Luciano. Ouviu o Luciano, então, que agora está cantando gospel, é uma benção. Mas qual que é a boa notícia, pastor? A boa notícia é que não depende de você, criatura. Você é carne, você produz carne. Você é pecador, você só faz pecado. Você é miserável, você não merece nada. Mas coube a Deus soprar em nós o seu Espírito. E mesmo sem merecer, ainda pecadores, ainda na carne fazendo carne, o Espírito gerou nova vida em nós. E agora nós não só vemos, agora nós entramos, agora nós fazemos parte, agora nós somos aquilo que o Espírito quer que nós sejamos. Aqui está o início da nossa caminhada. Pastor, eu quero ser um discípulo de Jesus. Começa quando? Quando eu vou no PG? Começa quando? Quando eu levanto a minha mão e vou lá na frente? Começa quando? Quando eu batizo aqui nas águas? Não, nada disso. A caminhada do discípulo começa quando o Espírito sopra. E aí todas as outras coisas vão acontecendo como consequência. Você vai ser batizado. Mas você não está nascendo aqui nas águas, você nasceu quando o Espírito soprou. Você vai ser integrado no hall de membros, mas você não vai ser crente quando você participar da Santa Ceia. Opa, Santa Ceia não, da Ceia do Senhor. Você não vai ser, meu nome agora eu renovei, participei da ceia, renovei o meu contrato com o céu por mais um mês. Nada disso, o Espírito já soprou. E às vezes você pode sentir que o Espírito não está aí mais. Ele pode ter soprado e pode ter ido embora. Ele pode ter soprado e você não vê mais efeitos. Mas vez ou outra ele está passando novamente. E se nessa noite o Espírito soprar, deixe que ele leve algumas coisas que ele tem que levar. Nós somos soprados, meus irmãos. Não porque merecíamos. Não porque pedimos. É claro que alguém orou por nós para isso, mas não foi por causa disso. Foi porque Ele decidiu soprar. Então, se você ainda não nasceu de novo, se ainda não foi soprado pelo Espírito, você só tem uma obrigação a fazer ao sair daqui nessa noite: pedir ao Senhor Jesus, sopra Espírito Santo. Não me importa se você tem 50 anos de batista. Não me importa se você manda ou acha que manda nessa igreja. Não me importa se você nasceu, cresceu e vai morrer aqui nessa igreja. Me importa se você já nasceu de novo. Haverão batistas no inferno. Haverão pastores no inferno. E haverão gente que nós achava que não merecia no céu. Você, o que você está fazendo aqui? Aí eu vou dizer, eu que digo, o que você está fazendo aqui? O céu é lugar de surpresa. Aqueles que às vezes nós achávamos, ou tínhamos a certeza que estaria lá, talvez não estará. E aqueles que nós tínhamos certeza, esse aí não vai de jeito nenhum, quem sabe você pode encontrá-lo lá. O Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. É isso que Jesus está nos ensinando, meus irmãos, nesse texto de João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Nos versículos 1 e 2, nós vimos um homem que é importante, não era qualquer um. Alguém de autoridade, ele tem nome, é importante reconhecê-lo no texto, é Nicodemos. Vocês sabem quem é Nicodemos. Mas precisa se encontrar com Jesus nas espreitas, no escuro da noite, na penumbra. Porque mesmo sendo importante, ainda se locomove na noite. Versículos 3 e 4 nós vimos esse homem importante sendo totalmente desmontado por Jesus.
Jesus não quer saber da sua credencial, Jesus não liga para a sua reputação, Jesus não está nem um pouco interessado na moral ilibada de Nicodemos, Jesus simplesmente coloca Nicodemos no lugar dele. Mas não para deixar Nicodemos lá. Não porque Jesus tem prazer em rebaixar o ser humano, não porque Jesus é um sadomasoquista, ele quer ver o cara lá no fundo, nada disso. Primeiro ele desmonta a lógica, depois ele oferece a lógica do reino. Sai a lógica humana, entra a lógica do reino, versículos 5 a 8. Depois de você saber que você é carne, de que você não merece, de que você é pecador, então, agora você pode saber que se você conseguir ver e entrar no reino de Deus, é porque, em primeiro lugar, não porque você é marido de uma só mulher, não porque você compra e paga direitinho, não, nada disso. Não porque você é conservador, não, na minha casa não tem essas coisas, não é por causa disso. É porque o Espírito Santo soprou em você. Você nem esperava, você não queria, antes você nem via, nem percebia que precisava do que precisava. Agora Ele soprou, então você consegue ver, consegue entrar, consegue perceber. É isso que Jesus está dizendo para nós. Todo discípulo precisa nascer de novo. O novo nascimento é o início da caminhada do discipulado. O discipulado começa quando o Espírito sopra nova vida em nós. O discipulado não começa no PG. O discipulado não começa no apelo. A nova vida não começa no apelo, não no batismo, não na ceia do Senhor. A nova vida começa quando o Espírito sopra. E Ele pode soprar em você hoje, sentado nesse banco, sem precisar levantar a mão. Ah, pastor, eu tenho vergonha de ir lá na frente, eu preciso mesmo? Não precisa não. Não, pastor, faz o apelo aí, porque quando o senhor fizer, aquela pessoa vai tomar a decisão. Se ela não já tiver decidido, na verdade ela só pode decidir se primeiro o Espírito soprar, porque se o Espírito não soprar, ela nem percebe que precisa decidir. Porque não tem como ela saber que está fora, se ela não consegue nem ver que existe um lado de dentro. Ela só pode perceber que está fora se primeiro o Espírito mostrar que ela está fora. E Jesus faz isso, primeiro te mostra que está fora, depois te mostra o caminho para entrar. Não é para você entrar, é para Ele te levar. Se você um dia pensar em, não, eu quero Jesus, Ele já soprou. Porque você jamais teria essa vontade de decidir por Jesus, se primeiro Ele não tivesse te soprado. Porque aqueles que não têm o sopro, para que Jesus? Não, Jesus é até um cara bacana, mas eu não largo aqui a minha noite. Não, Jesus é um cara legal, sabe? Mas pertencer à igreja, não, só tem gente ruim lá. Não, Jesus é o cara que mudou a história. Jesus era um filósofo muito bacana, só falava de amor, gente boa, gente fina. Mas eu obedecer a ele, seguir, não. Nem percebe que precisa, porque o Espírito não soprou. Então, meus irmãos, a pergunta que João coloca diante de nós nessa noite, não é se nós falamos como crente, se nós nos andamos como crente, se nos vestimos como crente. A pergunta mais profunda que João está colocando diante de nós é: já houve novo nascimento? Você já nasceu do alto? O Espírito já soprou na carne nova vida? Você já nasceu espiritualmente? Você já morreu para o mundo e nasceu no Espírito? Não quero saber se você é crente, se você é membro, se você é de qualquer outro. Eu quero saber se você já nasceu de novo. O Espírito já soprou aí. Porque é só a partir daí, é só a partir do sopro, é só a partir do Espírito, é a partir desse start que a vida do discípulo começa de verdade. Não é o quanto que você sabe sobre Jesus, é o quanto você tem experimentado de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus sopre nos corações que Ele não soprou ainda. E se tem muito tempo que você não sente esse vento, essa brisa invadir o seu coração, não saia dessa noite sem sentir o vento, em nome de Jesus. Essa é a minha oração.